Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço-te, por gentileza, que se inscrevam no canal, venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, deixando o seu like também e compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube. E juntos continuaremos a reinar em vida, em perfeita vitória, dependendo da situação em que você se encontra. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema a plenitude da comunhão. Isso, a plenitude da comunhão. O texto principal se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo, ali naquele primeiro século, ali depois da cruz. Romanos capítulo 12, versículo 5, que está escrito assim. Versículo 4 e versículo 5. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ô glória! Meus irmãos, o que significa a palavra plenitude? Primeiro, a palavra plenitude, a expressão plenitude significa um estado de ser completo, cheio ou inteiro. Pode ser também desenvolver cheio, completo, desenvolver grandeza ou totalidade. Veja o significado da palavra plenitude na nossa língua aportuguesada. O contexto desse texto, o apóstolo Paulo, ele mandou Técio escrever essa epístola. A revelação foi dada ao apóstolo Paulo e ele pede para que Técio escreva essa carta para os irmãos ali daquela comunidade ali que se encontravam em Roma, gentios e judeus convertidos. Então, observem que nessa comunidade existia diferentes pensamentos, entendimentos. Paulo escreve essa carta entre o ano 57 e 58, depois da cruz, para irmãos que se encontravam em Roma. Um império romano dominado por diferentes religiões e filosofias. Essa carta tinha um objetivo para reforçar a fé daqueles irmãos e a unidade, a união entre os irmãos, independentes de origens culturais ou etnias, entendeu? Então Paulo tinha um foco, ou seja, a importância do corpo de Cristo, que era a igreja, na época a igreja era conhecida como um corpo, como uma comunidade unida, e eles deveriam permanecerem unidos. Paulo aborda que a unidade entre os irmãos que faziam parte do corpo de Cristo, entendeu? Que era a igreja, era fundamental. Entendeu? Então Paulo usa uma metáfora se referindo a um corpo físico onde tem muitos membros, diferentes membros, entendeu? Com funções diferentes. A mão, o pé, a boca, o ouvido, tudo isso são membros de um corpo que tem funções diferentes, porém todos são importantes. E Paulo era isso que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos. Entendeu? Aqueles irmãos que tinham, né, uma mente renovada pelo evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Então, assim era a igreja. Ela era composta por várias pessoas com diferentes dons,
porém cada um era importante. Os dons que eles obtiveram, que eles receberam gratuitamente, não era para eles se gloriarem, nem estarem se alfinetando, querendo ser maior do que o outro, melhor do que o outro, querendo mostrar que sabe mais, como a gente está vendo hoje aí, nos dias de hoje. Alguém pode dizer, mas essa carta ali Paulo escreveu para aqueles irmãos. Aí a pergunta é, então quer dizer que o evangelho que Paulo anunciava de paz, o reino que Paulo anunciava que era de paz, que os irmãos deveriam viver em união, era só para aqueles dias e hoje não? Eu sinto muito, meus irmãos, mas a união sempre tem que permanecer entre os irmãos, entre aqueles que fazem parte do reino de Deus, independente de entendimento. Até os nossos irmãos do sistema religioso, nós não podemos, entendeu, confrontar nossos irmãos, querendo denegrir o caráter dos irmãos, querendo mostrar quem sabe mais. Não, não é assim, reino não é isso. Isso é carnalidade, meus irmãos. Então observe, todos tinham uma função. Todos tinham uma função, veja. No capítulo, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, observe, meu irmão, Paulo aqui, ele foca em cima para que aqueles irmãos vivessem em união, em unidade em Cristo. Entendeu? Independente de qualquer... se o irmão tem um entendimento diferente do outro, se tem um pensamento diferente do outro, mas a paz tinha que ser mantida ali. Os dons que eles receberam eram para o bem deles, para o crescimento da igreja. Entendeu? Então, observe, meu irmão, independente de qualquer barreira social ou cultural, a unidade, a união deveria estar entre eles, como também deve estar entre nós. Mas hoje a gente está vendo aí algo diferente. Pessoas querendo mostrar que sabem mais do que os irmãos, enquanto nossos irmãos do sistema religioso estão lá, precisando dessa palavra. Os irmãos hoje estão querendo mostrar que a gente sabe mais. E ficam se alfinetando uns aos outros. Isso nunca foi evangelho, isso nunca foi reino, meus irmãos. Quem quiser entrar por esse entendimento aí, quem quiser entrar por esse caminho, que entre. Mas o canal Democracia Espiritual, não. Longe de mim, longe desse canal. Nós temos que crescer, amadurecer. E a cada dia nós vamos amadurecendo. Então, Paulo queria passar para que os dons que eles tinham, né, para aqueles irmãos, que os dons que aqueles irmãos tinham, diferente uns dos outros, era para o benefício de todos. Entendeu? Embora fossem muitos, porém todos deveriam estar ligados numa só fé, num só espírito, num só batismo, porque o Pai é um só. Independente de diferentes dons, a união deveria prevalecer para o benefício de todos. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo nessa passagem aqui. E quando ele também escreve as cartas lá, segundo as cartas de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Lá em Efésios ele fala sobre isso, sobre a unidade, sobre a união entre os irmãos. Mas hoje a gente está vendo diferente. Claro que a gente está em outro contexto. Então, meus irmãos, o que podemos extrair dessa passagem e desse ensinamento do apóstolo Paulo naquele contexto, naqueles dias para aqueles irmãos ali do primeiro século, ali, daquela comunidade que viviam ali em Roma, judeus e gentios convertidos? Devemos ser humildes, meu irmão. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo que eles fossem humildes. O que podemos extrair disso aqui? Devemos ser humildes e reconhecer que somos filhos, que somos irmãos, que somos uma família. Independente de entendimento, o Pai é um só. Nós somos uma família espiritual. O reino é espiritual. A palavra tem que ser mostrada, mas com respeito. Não precisa querer mostrar, meu irmão. Meu irmão, alguns não estão percebendo que muitos aí estão querendo ibope, meu irmão.
entendeu? Querendo mostrar que sabe mais, e esquecendo dos irmãozinhos do sistema religioso, onde nós temos que levar o entendimento que chegou até nós e que tem que chegar até eles. Claro que a gente não vai mudar ninguém, nem todos vão ser cortados por essa palavra, mas nós estamos esquecendo, entendeu? Dos nossos irmãos, e em vez de ficar se alfinetando aqui nas redes sociais. Isso nunca foi evangelho, então devemos ser humildes, meu irmão, e parar, entendeu? Devemos ser humildes, devemos nos unir e não se tornarmos inimigos, independente de entendimento, entendeu? Devemos aprender a valorizar os nossos irmãos, deixar de lado esse espírito, esse sentimento de superioridade, deixar de lado esse sentimento, esse espírito de individualismo, deixar de lado, entendeu? Esse sentimento, esse espírito de desunião, deixar de lado esse espírito, esse sentimento de querer se achar que é melhor. Você não é melhor, ninguém é melhor, eu não sou melhor de que ninguém, independente de entendimentos, de conhecimento. O conhecimento não é para isso, meu irmão. O entendimento não é para isso, de maneira nenhuma, entendeu? Até os nossos irmãozinhos do sistema religioso, que não tem esse conhecimento que nós temos, esse entendimento, porque afinal somos todos iguais, somos todos uma família, entendeu? Então eu quero deixar, é essa palavra que eu quero deixar. Então, conclusão desse estudo. Paulo estava querendo que eles entendessem, compreendessem pela mente renovada, pela metanoia, né? Mente renovada é uma metanoia, entendeu? Que eles tinham que pensar com sabedoria sobre si mesmo e da função que eles deveriam exercer no corpo de Cristo, que era a igreja ali no primeiro século. Entendeu? Então Paulo exorta os irmãos naquele contexto para eles serem humildes, entendeu? E usarem os dons que eles receberam gratuitamente, entendeu? Eles deveriam usar aquilo que eles receberam para o bem do corpo da igreja, entendeu? Eles deveriam usar os benefícios, né, os dons que eles receberam para benefício de todos e não de si mesmo. Eles deveriam estar unidos, porque o evangelho é de paz, o reino é de paz, e não de confusão, e não de querer se gloriar para si mesmo, querer provar que sabe mais do que o irmão. Você está entendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, a nossa mente hoje renovada, a metanoia, né, que nós passamos, que nós absorvemos, né, que nós absolveu, né? É para o nosso crescimento, sim, é para o crescimento dos nossos irmãos, é para a edificação dos nossos irmãos, e não se tornar inimigos porque, eu penso assim, o irmão está errado, o outro está certo, aquele está errado e esse que está certo. Tem pessoas aí que esperam a gente colocar uma mensagem no canal. Eles ficam esperando a gente colocar, para eles pegar uma palavra, um entendimento e dizer, não é assim não, não é assim não. E ficar aí se alfinetando. Faça a sua mensagem, meus irmãos. Coloque seu estudo. E independente de quem está trazendo outro entendimento, você fica, não precisa querer provar que sabe mais do que o outro. Entendeu? Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é de paz. E isso gera confusão, isso gera um espírito de divisão. O reino nunca foi dividido, o reino foi estabelecido em cada um de nós para a união. Mas os homens estão separando o reino, dividindo o reino. Então é essa palavra que eu quero deixar. O reino de Deus é de paz, o reino de Deus é de união entre os irmãos, uma família espiritual. Então é isso que eu quero deixar aqui para os meus irmãos. Saudações de paz, se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo de Graça, nosso irmão Charles Roberto, Além da Religião, o nosso irmão Ivanilton Cruz, Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Bom fim de semana para todos vocês. Saudações de paz.